Olá pessoal, boa noite. Nós estamos com mais uma entrevista gostosa aqui com o Dr. Cláudio Vergueiro Costa. Semana passada ele falou aí sobre vesícula e nós estamos esperando aí que vocês participem dessa entrevista, esse bate-papo gostoso nosso. E hoje o Dr. Cláudio vai falar sobre hérnia. Eu tenho certeza que interessa a vocês, né, que estão nos assistindo. Vamos dar aí as boas-vindas. Boa noite, doutor. Boa noite. Um prazer estar aqui novamente. Prazer é nosso e, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para a gente ter essa coluna fixa aí toda semana, falando, né, da saúde, que acho que é um assunto que interessa a todos, né? Isso é muito importante. E o assunto que nós escolhemos hoje é a hérnia, né? Isso. E o que é, para quem estamos assistindo, o que é uma hérnia? A hérnia é um termo genérico para qualquer coisa que pertence a um lugar e através de um buraco está saindo para outro. Então, eu até roubei a bexiguinha da minha filha hoje, que ela estava tentando estourar. Falei, não, me empresta que eu preciso disso. De noite eu te devolvo. Então, o que é uma hérnia? Você tem um buraco por causa de alguma pressão. Então, nós vamos falar hoje de hérnias da parede abdominal. Tem hérnia cervical, tem vários tipos de hérnia, que não é o nosso assunto. Nosso assunto são as hérnias da parede abdominal. Então, o que é isso? Por causa de uma grande pressão abdominal, seja ela por um intestino preso, seja ela num paciente idoso que tenha uma próstata muito grande. Então faz com que na hora do paciente evacuar, ele faça muita força. E se ele tem um defeito da parede abdominal, o que acontece quando ele faz a força é a hérnia sair para fora. Excelente. Esse é o significado da hérnia. É um buraco e através desse buraco o conteúdo de dentro sai para fora. Ele pode sair e voltar, cada vez que sai ele causa dor, e a hora que ele entra para dentro ele alivia. Mas a hérnia continua ali. Então é muito comum o paciente me perguntar, mas doutor, você tira a hérnia? Não, não tem o que tirar. O que a gente faz? Você está com a hérnia lá, você vai reduzi-la, colocar ela para dentro do buraco, fechar o buraco e colocar uma tela por cima. Essa tela, com o tempo, ela vai fazer parte do organismo, o organismo vai entrar no meio dela e vai fazer uma carapaça ali que não vai deixar mais passar nada. Então a gente não tira a hérnia é um buraco. E através desse buraco sai alguma coisa. E no que sai, ele causa sintomas. Ele é causador, né? E a dor, ela é bem mais acentuada quando essa hérnia sai para fora. Sim, exatamente. E adormece quando ela entra. Ela diminui a dor. Diminui a dor, né? Existem hérnias que entram e saem. E tem outras que já estão com um volume muito grande, que já estão para fora, são as hérnias encarceradas, que elas estão presas ali, e elas com muita dificuldade entram para dentro. Essas são as mais graves. Não deve ser fácil para quem realmente sofre, né, desse problema. O que causa uma hérnia? São vários motivos. Então, vamos começar lá desde a infância. Uma hérnia muito comum, as hérnias mais comuns da parede abdominal são as hérnias inguinais e a hérnia umbilical. Depois tem outros tipos, a hérnia incisional, por exemplo, passa por uma cirurgia grande do abdômen. É possível que nessa cirurgia abra algum buraquinho e faça uma hérnia, seria a hérnia incisional. E tem vários outros tipos. Mas para a gente voltar lá desde a criança, dos tipos de hérnia que começam na criança. Então, a principal delas é a umbilical, que normalmente é temporária. Até 4 anos de idade, você não... É normal, não tem problema. Você não deve nem indicar a cirurgia, porque até 4 anos de idade ela fecha. Certo. Por que a umbilical? Porque o cordão umbilical entra por ali, entra através de um buraco, para nutrir a criança quando ela está na fase embrionária. E a hora que corta o cordão, até a parede do abdômen fechar completamente, ela fica uma hérnia. Então a criança fica com um biguinho saltado para fora. Se é uma hérnia muito grande, dificilmente após 4 anos ela cure sozinha. Mas a maioria das hérnias resolvem sozinhas até 4 anos de idade. Outro tipo de hérnia, que é a indireta, que acontece muito na criança do sexo feminino, do sexo masculino, é a hérnia inguinal. E o mecanismo é mais ou menos o mesmo. Quando o menino está na fase embrionária, o feto masculino está na fase embrionária, o testículo dele é gerado dentro do abdômen dele, não na bolsa escrotal. Então, quando ele nasce lá dentro, ele vai
percorrendo um caminho até a bolsa escrotal, através de um túnel. E à medida que esse testículo avança, esse túnel deveria fechar completamente. E às vezes não fecha. Como ele não fechou, ele tem um caminho, um túnel que liga o conteúdo abdominal até a bolsa escrotal. E é o caminho da hérnia inguinal. Então, esse também é de forma espontânea que se forma, comum em jovens. E na fase adulta já, ou até na terceira idade, uma pessoa que carrega muito peso, ela pode aparecer diretamente na parede abdominal, seriam as hérnias inguinais diretas, que essas não passam através desse cordão que vai para a bolsa escrotal. Elas saem por causa da fraqueza do abdômen, Sim. da parede abdominal, ou por excesso de força. A pessoa que carrega muita força vai fazendo uma pressão muito grande e acaba, é um lugar frágil, a parte inguinal, a região inguinal, então acaba saindo diretamente da parede abdominal. Nossa, mãe, vou te falar uma coisa, isso aí deve ser, deve atrapalhar pra caramba isso daí, né? Deve incomodar, né? Quando a pessoa trabalha com peso, ela sente mais. Sim, sim. Agora, a hérnia, ela é uma coisa que você tem que ficar atento. Desde a primeira aula da faculdade, onde o professor vai falar de hérnia, o que ele começa falando é hérnia diagnosticada é igual a hérnia operada. Por que ele fala isso? Porque a gente não sabe se vai complicar ou não. Você não tem como prever o paciente. Eu não carrego peso, doutor, então eu não preciso operar essa hérnia. Você não tem como dar essa garantia para o paciente. Vamos supor, ele está na estrada, fura um pneu, ele vai lá ter que trocar o pneu, faz aquele peso para colocar o pneu lá, ela pode sair para fora. Saiu para fora, como eu falei, e voltou, não tem problema, a cirurgia pode ser retardada, mas a curto prazo. Agora, se ela sai para fora, não está acostumada a sair para fora, ela sai para fora, uma força muito grande que o paciente faz, e ela não volta, ela permanece externa. O que ela acontece é que ela, neste momento, ela está encarcerada e com o tempo, porque é o intestino que está entrando ali, ou a gordura que está em volta do intestino. Com o tempo, e isso é uma questão de horas, cerca de 6 horas, essa hérnia que não estava acostumada a sair, ela vai inchando e vai impedir que o sangue chegue nesse segmento de alça intestinal. E esse segmento de alça vai necrosar e perfurar. A hora que ele necrose e perfura, ela entra para dentro. Só que ela entra para dentro e espalha fezes por toda a cavidade. Então é o que o pessoal fala, fulano, a hérnia dele estourou, né? Estourou, explodiu aqui a bexiginha para fora. Não, ela entrou, ela necrosou e perfurou e entrou lá para dentro. E aí a cirurgia é gravíssima. Com certeza. A cirurgia é gravíssima, não, a cirurgia é mais trabalhosa. Tem que fazer, e não tem como... E o quadro é gravíssimo, porque além de operar a hérnia, você tem que ressecar esse pedaço, cortar esse pedaço de intestino que estava preso lá, que está comprometido, fazer uma emenda desse intestino num ambiente contaminado, porque ele foi contaminado por fezes. Então, é gravíssimo. Por isso, hérnia diagnosticada é igual a hérnia operada. Você resolva antes que dê uma complicação. E falando nisso, quais os principais sintomas? Os principais sintomas são a dor. Os principais sintomas é a dor relacionada a alguma atividade física. Então, às vezes fazendo esforço, às vezes mudando de postura, de levantar, abaixar, ela sai e entra para fora. É a dor que é localizada nessa região. E tem os sinais de alerta. Sim, que eu ia perguntar isso agora. Quais os sinais de alerta para quem de repente tem e não saiba, né? Pois é, o sinal de alerta seria mais alerta de gravidade, que é quando ela encarcera. Então, ela está encarcerada, está molinha, o intestino está funcionando, tudo bem. Agora, ela está encarcerada, parou de funcionar o intestino. Ela começou a ficar vermelha, a pele ali começou a ficar vermelha em volta, com calor. Isso é sinal que essa alça lá dentro, esse conteúdo que está lá dentro, já está em sofrimento. Sim, uma infecção, por exemplo. Então, um tempo hábil para operar uma hérnia dessa seria 6 horas. 6 horas se tiver nessas condições? Antes que essa alça perfure. Porque a hora que ela perfurar, é muito mais grave e o paciente está sob muito maior risco. Com certeza. Qual o tratamento?
O tratamento é cirúrgico. Existem hérnias muito pequenininhas, com pacientes que não fazem força. Você até fala, não, tem que operar, mas dá para esperar um pouquinho. É muito raro, porque você não sabe. Até em criança, a criança vai jogar uma bola, vai chutar uma bola, pode encarcerar uma hérnia. Sim. Então, o tratamento é cirúrgico. Ele pode ser feito aberto, que é a cirurgia convencional. Você abre, vai dissecar vários tecidos até chegar no ponto da hérnia, vai colocar a hérnia para dentro da cavidade abdominal, ressecando o saco herniário, né? Corta ele, põe todo o conteúdo para dentro, fecha o buraco e coloca uma tela por cima. E essa cirurgia pode ser feita, é a mesma cirurgia, mas pode ser feita por via laparoscópica, que daí é de dentro para fora que você opera. Você entra dentro da cavidade abdominal para tratar algo que não está na cavidade abdominal. Uhum. Mas ela é muito eficaz também. E aquela hérnia que eu fui acompanhar lá no Monte Sinai, em Nova York, no hospital que eu te falei, que é um tipo de procedimento que é mais usado para quem precisa voltar às atividades, normalmente atividades esportivas, Sim. precisa voltar com rapidez para elas. Então você dispõe desse mecanismo que é minimamente invasivo e a recuperação é muito maior. E a outra vantagem desse método é que você não corta os tecidos até lá, porque você tem 5 ou 6 camadas, dependendo de onde está a hérnia. E essa informação é muito importante no pós-operatório, porque o paciente, às vezes ele tem medo e não acredita no que a gente está falando, que ele pode subir escada, descer escada, pode abaixar, levantar, fazer uma caminhada. O que ele não pode é abaixar e pegar um saco de arroz no chão. Porque assim que você opera, que você fixa a tela é fixa com um fio de nylon mais fino que um fio de pesca. Uhum. É muito fininho esse fio. Esse fio ele só serve para segurar a tela no local dela, não para segurar o conteúdo herniário. Entendi. O que vai segurar o conteúdo herniário é, com o tempo, o tecido ela vai entrando no meio dessa tela. As telas, a maioria delas hoje em dia são, metade da gramatura delas são reabsorvíveis. Isso que eu ia perguntar, não existe rejeição? Existe, mas é muito raro. É raro. Eu nunca tive um caso de rejeição. Existe, às vezes, através de contaminação, o paciente deixa contaminar de alguma forma a ferida operatória, contaminou a hérnia e aí o organismo vai tentar rejeitá-la por conta dela estar infeccionada. Sim. Mas isso é muito raro. Então, nesse primeiro momento que você operou e você vai carregar peso, você pode fazer uma força e arrebentar um desses fiozinhos de nylon. E aí a tela vai levantar e a hérnia vai sair por debaixo dela, mesmo estando com a tela ali. Por isso que a única coisa que não pode fazer é carregar peso. Carregar peso. Né? Aí os pacientes perguntam, mas caminhar pode, subir escada, baixar? Não só pode, como deve. E o limite desse paciente é a dor. Resolveu ir daqui na casa. Chegou na esquina, está doendo? Para. Agora, a movimentação é importante para a recuperação. Antes desse método de tension free, que é uma técnica sem tensão, que é a técnica de utilização da tela, antes dessa técnica, o que se fazia era juntar, punha a hérnia para dentro, puxava um tecido do lado, puxava do outro, e você amarrava aquilo ali. E esse paciente ele tinha uma restrição muito maior de movimento. A recuperação dele, nesse momento, ele podia chegar até 2 anos. Nossa, até 2 anos nesse método antigo. Ele podia ter dor, porque você tracionava muito os tecidos. Aí foi inventada a tela, que é tension free, que é sem tensão, você não precisa puxar nada, você só coloca a tela coloca a tela por cima, e a tela que vai fazer essa proteção depois. Com isso, a melhora desse paciente passou de 2 anos para 6 meses. A recuperação. Então, é comum um paciente, depois que operou a hérnia, você já liberou para fazer atividade, para carregar peso, o que for, e o paciente fala, nossa, doutor, eu vim aqui porque eu fui carregar um peso e senti queimando, eu acho que essa hérnia voltou. Na verdade, não é que ela voltou, é que, como eu disse, são várias camadas que você tem que seccionar até chegar na hérnia. Sim. E elas,
antes de serem operadas, elas têm a mobilidade delas. A pele não está ligada com o subcutâneo, que não está ligada com a capa do músculo, que não está ligada com o músculo, pelas faces, assim por diante. Quando você começa a movimentar precocemente, você já vai soltando esses tecidos, que não tem a ver com a hernia em si, são acima dela. Você já vai soltando. Então, a recuperação sua vai ser mais rápida. Se você fica só de repouso, eu vou ficar de repouso 3 meses porque eu não quero que essa hérnia volte. A hora que você começar a movimentar é a hora que vai começar a soltar esses tecidos, então vai durar mais tempo. Exato. Então, esse tipo de atividade, caminhada, subir escada, baixar, isso não tem restrição e não deve ter. E mesmo os pacientes, às vezes, tendo medo, não, porque fulano abusou e voltou. Abusar é abaixar e pegar 5 kg de peso. Já é o suficiente para poder... Já pode arrebentar um pontinho desse no pós-operatório imediato e a hérnia sair por baixo dele. Agora, sendo bem operada, estando com a tela ali, tendo um período de pelo menos 1 mês para esse organismo sedimentar essa tela, aí não vai mais voltar essa hérnia. O que vai acontecer é a dor que ele vai sentir é de soltar os tecidos. Isso pode acontecer é impossível não sentir, né, doutor? Porque mexeu, né? Mexeu no organismo. Mexeu. Né? E grudam. Todos esses tecidos, depois que você secciona, eles grudam todos uns nos outros. Sim. Formam uma camada só. Então você vai esticar o braço para um lado, você sente repuxar ali. Lógico. Por isso que a movimentação precoce é importante para a recuperação do paciente. E no caso da Diana, você tem mais pacientes, homens ou mulheres? Mais homens. Mais homens? Mais homens. Primeiro pela fisiopatologia embrionária, né, que é a descida dos testículos, isso não acontece na mulher, e segundo pelas atividades. Então, normalmente o homem é quem faz a atividade que carrega mais peso, que se esforça mais. Então, mas isso não deixa a mulher de fora também de hérnia nada, também nenhum. É um número também expressivo. É bem menor que de bem homens, menor que os homens, mas é comum. E eu falei lá no começo, o intestino preso no idoso pode propiciar a hérnia, porque ele vai fazer muita força para evacuar e aí ele acaba causando um buraco, uma fraqueza na parede abdominal. E o homem, o idoso prostático, que tem problema na próstata, que tem uma próstata muito grande, ele tem essa dificuldade para urinar. Então ele tem que fazer muita força. Importante saber, o idoso tem a hérnia de um lado, investigue a próstata. Porque se a próstata dele for grande e ele está com essa hérnia por esforço para urinar, você opera de um lado, pouco tempo depois vai aparecer do outro. Porque a pressão continua a mesma. E a hérnia pode, por exemplo, ficar só externa e não ficar saliente, como o senhor disse aí agora? Pode, se for uma hérnia pequena, ela não é notada. Se é um paciente que tem Mas a dor fica ali, a dor é constante. Ela tem essa característica de estar relacionada com os esforços. Então, fez força, fez uma movimentação e aí sente aquela dor local, tem que investigar se tem uma hérnia. E a idade do paciente, doutor? Varia muito ou não? Varia, porque pode ter a hérnia formada desde a fase embrionária. Aqui em Andradas mesmo, logo que eu cheguei, eu operei uma criança de 45 dias. Olha. Uma hérnia inguinal. E aí era uma hérnia volumosa, e toda vez que a criança chorava, saía o intestino para fora da hérnia dela. 45 dias? 45 dias. E aí ela prendia, o intestino estava lá dobrado, não funcionava o intestino, vomitava. Então, nesses casos, você tem que intervir, tem que operar. Na criança, nessa faixa, você não coloca a tela, porque o próprio organismo ainda está em formação e ele vai formar uma carapaça natural. Já no adulto, o padrão ouro é colocar a tela, seja por via aberta ou por via laparoscópica. Quanto tempo demora uma cirurgia dessa? Vai depender do tamanho da hérnia, mas é uma média de 40 minutos. Rápido assim? Fazer assim. E se for tiver um pouco mais, é complicado? Tem hérnias muito volumosas, né? Tem hérnias que parte do intestino está toda lá dentro. Então, você não consegue nem colocar todo aquele volume para dentro. Normalmente, essas hérnias têm um segmento de alça, um segmento intestinal, e um cobertor de gordura que a gente tem dentro da gente, que chama momento,
que ele vai junto e entra. Então, nesses casos, você consegue ressecar o aumento, tirar esse cobertor de gordura para diminuir o volume dela e ela caber dentro da cavidade abdominal. Se é um volume muito grande, principalmente se for uma hérnia de uma cirurgia aberta de vesícula, por exemplo, ou uma hérnia de uma laparotomia, que é uma hérnia muito grande, e ela ficou fora do organismo muito tempo, quando você vai operar, você acaba causando uma síndrome que chama síndrome da perda do domicílio. Que o intestino ficou tanto tempo para fora da alça que quando você vai corrigir, o volume é tão grande que você coloca tudo aquilo dentro da cavidade abdominal e a pessoa não consegue respirar. Porque o volume é muito grande, empurra o diafragma para cima e ela não consegue respirar e tem complicações respiratórias no pós-operatório. Mas hoje em dia são mais raras essas hérnias. As pessoas estão mais instruídas. Com certeza. E estão procurando ajuda antes. Mas existia muito. Uma coisa interessante, né, doutor Cláudio, que as pessoas não procurem informações através de rede social, através do Google, mas que procuram um profissional capacitado para poder evitar de problemas futuros, né? Sim. Porque acaba complicando, não só já está com a hérnia, mas mais para frente pode ser até mais complicado, né? Sim. Se a hérnia encarcerar e estrangular, risco de vida. Bom, pessoal, nós estamos conversando com o Dr. Cláudio Vergueiro Costa, ele é cirurgião geral do aparelho digestivo. Nós estamos tendo toda semana, toda quarta-feira, um assunto de interesse, né, super relevante para você que tem algum problema na família, que tem problema com hérnia. O programa anterior nós falamos da vesícula, se você não assistiu, vai lá, é muito interessante. O Dr. Cláudio Vergueiro está aí à disposição da Web TV Andradas hoje. A gente já agradeceu por ele ter aceito o nosso convite e está nos brindando, né, com esse programa aí sobre a saúde. Dr. Cláudio, as suas considerações finais para quem está nos assistindo, né, sobre o assunto hoje que foi hérnia, né? O que eu realmente gostaria de chamar a atenção é que o paciente que sente dor aos esforços, sente um calombo aparecendo, uma massa, uma bola aparecendo em qualquer lugar do abdômen, seja na região inguinal, umbilical, epigástrica, seja numa incisão, numa cirurgia, isso não é normal. Então, procure um médico, vai fazer um ultrassom, vai avaliar essa parede abdominal, porque pode estar tendo uma hérnia e no momento de desespero que ele se vê obrigado a fazer muita força, essa hérnia pode encarcerar e pode virar uma cirurgia de urgência. Com certeza. E ele pode abreviar isso daí, né? Sim. Não deixar chegar nessa situação, né? Assim, pessoas que trabalham com esforço, principalmente. Fiquem atentos. Começou a fazer o esforço, começou a sentir dor em qualquer lugar do abdômen, é um sinal que pode ter uma hérnia. É mais fácil procurar um médico, né, gente? Fazer uma consulta e evitar problemas futuros, né? Nós estamos conversando com o Dr. Cláudio Vergueiro Costa, ele é cirurgião geral do aparelho digestivo. Nós vamos colocar para vocês aí embaixo o endereço dele, tanto aqui em Andradas como Espírito Santo Pinhal, os telefones também. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar nos comentários para nós, que nós encaminhamos ao Dr. Cláudio. Se você tem uma sugestão, o que você gostaria que nós abordássemos no próximo programa, manda para a gente aí, escreve aí qual assunto que nós vamos passar para o Dr. Cláudio e a gente vai estar trazendo para vocês. Você pode também mandar para nós um WhatsApp, né, no 3731-3637, com a sugestão que eu acabei de falar, né? Nós estamos abertos a sugestões, a críticas são super bem-vindas, né? E você pode estar interagindo com a gente, dando aí a sua opinião, a sua sugestão do que você gostaria de que nós trouxéssemos aqui com o Dr. Cláudio Vergueiro para a gente estar falando juntamente com vocês. Dr. Cláudio, mais uma vez, muito obrigada aí, nosso segundo programa, de muitos que virão aí. Muito obrigada, que Deus o abençoe e espaço sempre aberto aqui na Web TV Andradas hoje. Obrigado. Vamos falar de apendicite no próximo ano? Opa, aí ó, nós já estamos com o assunto da próxima edição. Apendicite aguda. Apendicite aguda. Se você tem alguma dúvida, se você quer que ele esclareça para você durante a entrevista, manda pergunta para nós aí e a gente vai estar encaminhando para ele, com certeza respondendo para você na próxima quarta-feira. Mais uma vez, muito obrigado por vocês acompanharem a gente aí. Mais uma vez, doutor, muito obrigada. Até a próxima. E a gente volta aí a qualquer momento com mais entrevistas gostosas de utilidade pública como essa aqui. Até lá.